Iniciamos nossos processos, deixamos as velhas crenças para trás, nos enchemos de boas intenções, passamos a trabalhar em nossas frequências e que ótimo, iniciamos nosso processo de despertar. Mas uma armadilha que o sistema nos prepara, exatamente para nós, buscadores, pode nos fazer cair. E se cairmos nela, ficaremos estagnados achando que estamos indo a algum lugar. Quando falamos de ego, temos várias interpretações. Uma delas, dentro da psicologia, o ego é o nosso eu, o self. Todos temos ego, que é a consciência da nossa individualidade. Mas um ego muito grande torna alguém excessivamente egoísta, uma pessoa que só se enxerga, vê só as suas necessidades, uma pessoa que não se importa com a situação alheia e faz de tudo para que só ela se sinta bem, não importam as consequências. Esse eu interior aumentado nos separa dos outros e, embora não enxerguemos, nos faz sofrer. Um eu desse tipo impede o despertar, porque também nos separa de quem realmente somos, não permite entender nossa condição como seres ilimitados, inteiros e ao mesmo tempo fractais cósmicos. Dentro da espiritualidade, o crescimento do ego não começa de repente. O início de tudo é igual para todos. O processo vai se deslanchando e quando tudo vai muito bem, a armadilha começa e muitos caem nela, e se não caem, passam pela beirada. Certa vez fui me inscrever para participar de um seminário que levaria todo fim de semana aqui no Rio, de um determinado youtuber que trabalha dentro da espiritualidade de diversas formas. Queria vê-lo pessoalmente para confirmar o que ressoava em meu coração a respeito dele. Então, ao entrar em contato com o suporte, li que, se comprasse um livro, receberia o mesmo com autógrafo e das próprias mãos do autor. Pensei, por que as mãos dele seriam diferentes da minha? Por que um autógrafo de uma pessoa que serve aos seus fractais? Não fui ao seminário e me afastei dos seus conteúdos. Então, a base do problema já é o ego humano que existe em todos nós. Mas em várias áreas, seja profissional, financeira, familiar, as pessoas sentem-se mais do que os outros e fazem de tudo para chamar a atenção ou tornam-se extremamente especiais. Quando estava dentro da religiosidade e era pastora, em um ministério bem conhecido no país e fora dele, esse ministério tem como líder um casal, e em uma reunião de mulheres em Botafogo, aqui também no Rio, a líder, uma bispa, veio fazer uma reunião conosco. Foram buscá-la no aeroporto e quando ela desceu do carro, eu estava na frente da igreja com mais uma pessoa. E ela ficou nos olhando, esperando os exageros que sempre acontecem quando ela aparece. Eu a cumprimentei de longe e a pessoa do meu lado disse: "Você tá doida? A gente não vai lá falar com ela?" E eu disse: "Pode ir, eu já falei." Dentro da visão do ministério, o apóstolo era o nosso pai e ela nossa mãe. Como líderes, éramos instruídos a tê-los como parâmetro para falar, ministrar, nos vestir, etc. E este véu foi caindo da minha vida aos poucos. Quando em uma reunião para tratar sobre melhorias na igreja, dei minha opinião, um dos bispos presentes disse que não concordava e que a decisão seria dele e que por isso ele era bispo. Dentro dessa experiência e em outras, vi que a palavra honra e respeito pode confundir muito uma pessoa. Dando um outro exemplo, ao participar de um jantar para líderes, meu filho ainda era pequeno e quando cheguei ao local, o bispo disse às oficiais: "A pastora Cláudia chegou, preparem o prato dela primeiro e o do filho dela, eles têm prioridade." Devemos respeitar as pessoas? Sim, mas devemos tratar todos como iguais. Sempre deixava um copo de água para quem fosse ministrar ao lado do púlpito. Antes do culto, um oficial veio e me trouxe um copo de água. Mas outra veio em seguida e disse: "Que é isso, um copo de plástico? Para a pastora?" E foi lá e trocou por um de cristal. O que isso fez de diferença para mim?
Nada. Eu tomaria água no copo de plástico sem problema algum. Então vemos que as armadilhas estão mais em nossas reações e no nosso tipo de pensamento produzido por essas diferenças de tratamento. Vi ególatras dentro da religiosidade e hoje, infelizmente, os vejo dentro da espiritualidade. As pessoas tornam-se inacessíveis, rudes, não podemos chegar perto, não podemos falar com eles, temos que acreditar em tudo sem questionar, queremos tocar em suas mãos, receber a virtude cósmica que sai de seus corpos energéticos. Já em outra experiência, narrada aqui em outro vídeo, em um convite para participar de um seminário em São Paulo, com o líder de um movimento que tem grupos em todo o Brasil e no mundo, era proibido tirar fotos ou filmar a tal pessoa, porque ela tem um codinome e para sua segurança precisa sempre ficar no anonimato. Suas entrevistas são alteradas com modulação na voz e ele nunca aparece. Quando entrei em contato com ele através de um e-mail criptografado, disse que poderíamos nos falar em uma conferência em Budapeste. Certo. Sinceramente, cada dia me sinto mais feliz e segura em relação às orientações que chegam através da fonte criadora e do eu superior, que é um eu desperto. Trabalhar com o nosso eu interior todos os dias é o que precisamos fazer. Quando alguém tem dons e se torna escravo deles, quando a ideia de ser aquela pessoa toma conta da mente, quando um contato com o ser multidimensional torna-se exclusivo e ninguém mais pode se comunicar com este ser porque não pode, é preciso refletir. É preciso refletir também quem está do outro lado. Quem é este ser multidimensional? Precisamos de pessoas com mais dons para ajudar os que estão despertando. Terapeutas holísticos, xamãs, aromaterapeutas, sensitivos, reikianos, pessoas com dons que não temos, mas que apresentam dentro de si uma humildade incrível porque sabem que as suas missões são para servir seus fractais e não se sobrepor a eles. Esse problema é sutil, começa lentamente. A pessoa vai se desviando do curso, enganando a si mesma e acaba presa a um conceito tão sólido que não se torna mais flexível de jeito algum. Mas isso é problema da espiritualidade e da religiosidade? Não, é um problema humano. Muitas celebridades por aí são extremamente humildes, sendo muito ricas e famosas. O caráter é algo que é moldado por dentro. É quase ver os líderes da tirania que encontramos ao longo da história da humanidade. Somos seres importantes? Somos, mas não precisamos nos inflar por causa disso. Se uma outra pessoa aparece e começa a chamar mais atenção do que o narcisista espiritual, essa pessoa torna-se logo uma ameaça, então é preciso agir para que isso não aconteça. Boicotes, infiltrados, ameaças, fakes. Qualquer pessoa pode ser pega nesta armadilha, mas é justamente por isso que precisamos trabalhar em nós todos os dias. E quando essa sementinha surgir, devemos arrancá-la, pois se deixarmos para depois, ela criará raiz e crescerá. E depois de crescida, acredite, ela terá muita fome. Então, algumas dicas. Reflita a respeito de pessoas que possuem acesso único e especial a seres multidimensionais que podem falar com você através de telepatia. Reflita a respeito de pessoas que se dizem especiais porque são entrantes e sabem tudo e têm milhões de anos e que podem te dar todas as informações sobre a sua origem cósmica. É claro que isso vai te atrair, mas realmente isso importa no momento para você? O universo não pode te dizer na hora certa o que você precisa, no momento certo? Reflita a respeito de quem despreza os outros e não trata as pessoas no mesmo nível e não apresenta empatia. Reflita quando a sua essência não ressoar com a da outra pessoa. Todos somos imperfeitos, mas podemos exercer a honestidade, nos abrirmos para receber nossos dons e usá-los para ajudar a humanidade. Como se defender disso tudo? Nunca se vanglorie do que recebeu e de quem é.
Nunca se sinta superior porque tem talentos ou dons que os outros não têm. Suas qualidades vieram da fonte e para ela voltarão. Se sua conexão não estiver limpa e desbloqueada, mais cedo ou mais tarde você terá problemas sérios. A fonte, o universo, não se refere a ninguém como preferido, escolhido, etc. Mudar suas vestimentas não muda o seu estado interior. O conhecimento que vem a você não é exclusivo. Compartilhe sempre que for necessário. Finalizando, muitos métodos dentro da espiritualidade podem nos agarrar pelo braço e nos enlaçar, mas cabe a nós impedirmos que isso aconteça. Não podemos ser infectados pelo complexo de Deus. Trabalhemos com as nossas sombras para que elas desapareçam. Sim, todos temos um lado que não mostramos aos outros, e é nisso que precisamos focar, para que nada nos prenda. Estamos em processo de despertar e em expansão da consciência, e tudo isso de forma consciente. Continue conosco. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Muita paz, muito amor, muita saúde, muito discernimento e sabedoria, e muita da verdadeira luz.